Olá, bem-vindos a mais uma aula. O tópico de hoje é estrutura de mercado e dentro de estrutura de mercado a gente vai estudar a concorrência perfeita. Aqui é o Douglas Alencar. Primeira coisa, né, em um mercado de concorrência perfeita, quais são as hipóteses, né? Na economia a gente trabalha muito com as hipóteses, né, de como a economia funciona para a gente poder tirar conclusões disso. Então, o mercado de concorrência perfeita é um mercado hipotético, né? Qual que é a ideia? Quais são as hipóteses? Que existe um mercado atomizado, ou seja, uma firma sozinha, né, não consegue mudar o preço de mercado daquele produto, né? Então, pensando numa feira, né, uma feira gigantesca, se um vendedor resolver aumentar o preço da maçã, ele não vai conseguir vender, porque vai ter outras 3, 4, 5, 10 vendedores de maçã do lado que vão pegar essa demanda para eles, porque o preço dele está acima do preço de mercado, né? Então a ideia do mercado atomizado é isso, é ver o mercado como se fosse átomos mesmo, tão pequenos, né? Cada firma individual é tão pequena que ela sozinha não consegue influenciar o preço de mercado. Os produtos são homogêneos, né? Então, no caso da maçãs, de novo, né? Uma maçã sozinha, as maçãs são todas iguais, né? Não tem uma maçã melhor que a outra. Livre entrada e saída de firmas, né? Então, se em um determinado mercado o lucro está muito grande, vão ter firmas entrando, né? Ou se o lucro está muito baixo, vão ter firmas saindo, né? Então, você tem livre entrada e saída de firmas, né? Não tem barreiras à entrada, né, da firma. Racionalidade microeconômica aqui, né? Ou seja, o que a racionalidade microeconômica fala? Que as empresas irão maximizar o lucro e os consumidores vão maximizar a utilidade, né? Então, está todo mundo maximizando aqui lucro e utilidade. Transparência de mercado, né? Ou seja, todo mundo está vendo o que todo mundo está fazendo, né? Você não tem lucro extraordinário, coisas do tipo, né? Todo mundo tem um lucro normal. Não existe custos de transação, né? Então não existe custo de contrato, né? Não tem, todo mundo consegue comprar e vender maçã com tranquilidade, né? Sem externalidades, né? Ou seja, a venda de maçãs ou de qualquer mercado aqui não vai afetar outros mercados, né? Divisibilidade, né? Curvas contínuas, ou seja, quando a gente estiver olhando para a curva de receita marginal, custo marginal, custo variável, então tudo isso são contínuos, né? Ou seja, não tem quebras aqui, não tem uma curva de marginal que é assim, com uma quebra no meio, tá certo? As curvas são contínuas, essa é a divisibilidade, né? Você tem aqui o menor possível, né? A menor variação possível. O mercado de fatores também é um mercado de concorrência perfeita, né? Então, nenhum trabalhador consegue ter o salário acima do salário de mercado, né? Obviamente isso não acontece na vida real, né? Os médicos têm um salário muito maior que o restante dos trabalhadores na economia, né? Então, a segunda coisa que a gente precisa ver é as curvas de demanda de mercado e a curva da firma individual, né? Como as firmas, como a firma individual não consegue influenciar a demanda de mercado, ou seja, mercado atomizado, né? Uma firma sozinha não consegue determinar o, o preço de mercado. A curva de demanda, né, da empresa individual, ela é completamente elástica, né? Ela é perfeitamente elástica. O que quer dizer isso? Aqui a gente tem o mercado total, né? Então, a oferta de mercado, ou seja, de todas as firmas, e a demanda de mercado de todos os consumidores, né? Vai ter aqui o preço de equilíbrio, que vai determinar, né, a quantidade total ofertada e demandada, e aqui o preço de equilíbrio. A firma individual, ela pega esse preço de equilíbrio como um dado, e aí a demanda individual dela é completamente elástica, né? Ou seja, aqui, nesse caso, tudo que essa firma ofertar, dado o preço de mercado, ela vai conseguir vender, né? Então essa é a primeira ideia, né? Isso é importante, né?
Na concorrência perfeita, a curva de demanda individual é perfeitamente elástica, completamente elástica, né? Ela é horizontal. Isso é importante. Receita da firma, né? Então, a receita total, ela é o preço unitário vezes a quantidade vendida. Isso que é a receita total. A receita média é a receita total dividida pela quantidade, né? Então, se a receita total a receita média é a receita total dividido pela quantidade, a gente sabe que a receita total é quantidade vezes preço. Então, quantidade vezes preço, a gente dividindo aqui, vai sobrar o preço. Então, a receita média é igual ao preço. A receita média é constante, dado que a determinação do preço é exógena, né? Então, essa receita média, ela vai ser constante, ela é dada, ela depende do mercado, né? Por que ela depende do mercado? Porque o preço é determinado no mercado. Uma empresa sozinha não determina o preço, né? Então, para a empresa individual aqui, esse preço ele é exógeno, ele é dado fora do nosso sistema aqui, né? Então, para a empresa individual, esse preço é exógeno. Logo, a receita média também é exógena. Receita marginal. O que é a receita marginal? A receita marginal é, dado que teve uma variação na quantidade, o quanto vai variar a minha receita total, né? Então, essa é a ideia de receita marginal. Como a gente tem quantidade aqui, a receita marginal, então, também é igual ao preço. Então, essa firma aqui individual, ela maximiza o lucro quando a receita marginal é igual ao preço, né? Então, curva de demanda e receita da firma, né? A gente tem o preço, que é exógeno, a nossa curva de demanda é completamente elástica, e então o preço determinado pelo mercado vai ser igual à receita média, que vai ser igual à receita marginal. Então, isso aqui na concorrência perfeita, né, no curto prazo. Aqui a gente tem a curva de custos, que a gente já viu em outras aulas, né? A gente tem o custo variável médio, a gente tem o custo total médio e a gente tem o custo marginal, né? Essa parte aqui, ó, essa parte da curva do custo marginal acima da curva do custo variável médio, essa parte aqui vai ser a curva de oferta da firma individual, tá? A partir daqui vale a pena para essa empresa produzir. Abaixo disso está tendo prejuízo e não vale a pena a produção. Tudo bem? Equilíbrio da firma, concorrência perfeita no curto prazo, né? Então, a maximização do lucro se dá quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Então, aqui olhando para esse exemplo, né? Aqui a gente tem a curva de receita marginal, aqui a gente tem o preço, aqui a gente tem a quantidade. A receita marginal é igual ao preço. Então, dado esse preço de mercado, a receita marginal é igual ao preço, que é igual à receita média. Quando a receita marginal e a curva marginal se igualam, é quando a gente tem a quantidade que maximiza o lucro da firma. Então, aqui, se a receita adicional for maior que o custo marginal, então vamos supor que a gente esteja nesse ponto aqui, nessa quantidade 1, né? Q1 aqui. Nesse ponto aqui, a receita marginal ela está maior que o custo marginal. Então, a receita marginal ela está sendo dada por essa curva aqui, que é determinada pelo preço, né? De equilíbrio de mercado. Então, nesse ponto aqui, a curva de receita marginal, ela está maior que o custo marginal. Então, a receita adicional aqui está maior que o custo adicional. Então, se a empresa tiver nesse Q1, vale a pena ela aumentar a produção. Por quê? Porque o lucro marginal dela aumenta. Então, ela vai aumentando a produção, até chegar aqui, onde o custo marginal e a receita marginal, elas se igualam, né? Ou seja, eu aumento a produção,
e aí eu vou comparar se aquela unidade a mais produzida, ela vai me dar uma receita marginal maior do que o custo marginal da produção daquele bem. Vamos colocar outro exemplo aqui. Vamos colocar um exemplo no Q2. No Q2, o que está acontecendo? O nosso ponto de receita marginal está aqui e o custo marginal está aqui. Ou seja, o que está acontecendo? Nesse ponto aqui, no Q2, o custo marginal, ou seja, eu produzo uma unidade a mais de produção e o custo marginal dessa unidade a mais está maior do que a receita que está me dando essa produção. Então, o que acontece? Se a receita adicional for menor que o custo adicional, ou seja, o custo adicional está maior que a receita adicional, o lucro cai. Então, não vale a pena produzir acima desse ponto X aqui. Então, é aqui que a empresa, quando a receita marginal é igual ao custo marginal, é quando a empresa tem o lucro máximo, né? Um L aqui, né? O lucro máximo. Muito bem. Então, no equilíbrio, a gente já sabe que a receita marginal é igual ao custo marginal. E a gente sabe também que o preço é dado, e o preço vai ser igual ao custo marginal. Então, o preço é igual ao custo marginal. Só que aqui aconteceu uma coisa interessante, vejam vocês. A receita marginal, né, que maximiza o lucro, se encontra com o preço, né, com o custo marginal em dois pontos, no ponto Y e no ponto G. Só que o que acontece? No ponto Y aqui, né, que está nesse Q2, se aumentar a produção para Q3, olha o que acontece. A receita marginal nesse ponto, né, lembrando, aqui é a reta da receita marginal. A receita marginal nesse ponto é maior do que o custo marginal. Então, vale a pena a empresa aumentar a produção, porque o lucro dela vai aumentar, né? Lembrando, o que é o lucro, né? O lucro é a receita menos o custo. Então, nesse ponto aqui, o que está acontecendo? Nesse ponto, a receita está aumentando mais do que o custo. Eu aumentei a produção, mas a receita aumentou mais que o custo. Então, vale a pena para a firma continuar aumentando. Aí ela aumenta a produção para esse Q4. No Q4, a receita ainda está maior que o custo. Então, eu estou aumentando aqui a receita e o custo está aumentando bem pouco. Bom, se isso está acontecendo, está aumentando o lucro. Se a gente tem como pressuposto que o empresário quer maximizar o lucro, ele quer o maior lucro possível, então nesse ponto Q4 aqui, ele aumenta de novo. E olha só que interessante, no ponto X, né, que é essa quantidade Q5, aí sim a receita é igual ao custo, né? Só que aqui é a receita marginal, igual ao custo marginal. Nesse ponto, então, o empresário tem o lucro máximo, essa empresa individual tem o lucro máximo, né? Então, mesmo que se cruze em dois pontos, a receita marginal tem que avaliar sempre o próximo ponto. Se eu variar um pouco aqui a produção, o que acontece com a minha receita marginal e com o meu custo marginal? Né? E aí a empresa avalia se continua ou não aumentando a produção. Muito bem. Aqui a gente tem outro ponto, né? Aqui é importante, né? O lucro da empresa, ela vai ser esse espaço aqui entre, né, o custo total médio e a receita marginal, né? Então a gente já sabe que o lucro máximo é quando o preço se iguala à receita marginal e ao custo marginal. Então é esse ponto aqui é o lucro máximo. E qual o tamanho desse lucro? O lucro vai ser toda a receita de venda que eu tenho acima do meu custo médio, do meu custo total médio, né? Então, acima disso aqui e abaixo do preço digamos aqui, é o retângulo do lucro,
tá bom? Então, acima do custo médio e abaixo da receita marginal é o nosso espaço do lucro. Então, o que é a oferta da firma na concorrência perfeita, né? Na concorrência perfeita, a oferta da firma é todo ponto acima do custo variável médio, né? Daqui para cima, vale a pena produzir. E aí, o lucro máximo vai ser quando a receita marginal é igual ao custo marginal, nesse ponto aqui. Então, essa daqui é a oferta da firma. Daqui para cima, a firma oferta. Daqui para baixo, ou seja, se o custo da produção está maior que o custo variável médio, é melhor você não produzir, né? A fábrica fecha ou para por um período até que você tenha receita. Vamos supor que o preço estivesse aqui embaixo, né? Fosse o preço P1, o preço de equilíbrio fosse esse preço P1. Aqui estaria abaixo, né, do custo variável médio, então aqui não vale a pena produzir, a empresa fecharia as portas. No longo prazo, tem que lembrar daquela coisa da escala, né? Conforme a produção vai aumentando, a gente tem retornos crescentes, constantes ou decrescentes de escala, né? Olhando aqui, né, conforme a oferta vai aumentando no longo prazo, a oferta de mercado, né, vai aumentando no longo prazo, a empresa aqui, a empresa individual, ela vai produzir no X. Por quê? No X é quando o custo marginal de longo prazo é igual ao custo médio de longo prazo, que vai ser igual também à receita marginal de receita média de longo prazo, né? Nesse ponto aqui é quando você tem o custo total médio mínimo de longo prazo, ou a melhor escala, né? Aqui é o tamanho ótimo da empresa. Não vale a pena para a empresa no longo prazo aumentar a produção mais do que isso, porque aí ela vai começar a incorrer em prejuízos. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima aula.